Bem-vindo ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para falar de um caso bizarro para vocês. O caso de Austin Edwards, um abusador que buscava suas vítimas online. Dentro de um mundo virtual onde as pessoas podem se manter anônimas e cometer os mais diversos crimes online, veremos as mais diversas bizarrices. E quando uma criança tem acesso a esse ambiente, os perigos aumentam ainda mais de tamanho, pois elas têm pouca noção de toda a maldade existente no mundo real, que acaba se estendendo para o mundo virtual. Os responsáveis legais devem sempre se manter atentos para o que seus filhos estão fazendo na internet, a fim de evitar que eles possam estar sendo induzidos por criminosos a fazer coisas que possam causar grandes danos à família, como é a história que será contada hoje. Um pós-feriado infernal. Era uma manhã tranquila de sexta-feira. A maioria das famílias ainda estavam dormindo depois de desfrutar de boa comida e companhia na noite anterior à ação de graças. O fim de semana para a maioria seria mais do mesmo: comer bem, relaxar e passar tempo juntos. Pouco antes das 7 horas, um Kia Soul vermelho estacionou na área. Um homem usando um sobretudo bege, um chapéu fedora preto e uma máscara, carregando uma bolsa preta e um saco plástico, sai do carro. Ele caminha pela área por um tempo, fica parado em frente a uma casa por um momento antes de voltar para o carro e ir embora. Ele repete o mesmo processo 2 vezes. Uma das vizinhas achou aquilo estranho e ligou para a linha não emergencial da polícia de Riverside para relatar a placa do carro. Mas quem quer que fosse não havia feito nada de errado, então tudo o que puderam fazer foi tomar uma nota sobre isso. Michelle Blandin estava prestes a sair de casa quando recebeu uma ligação de sua mãe, Cherry. Cherry estava em pânico e falava rapidamente, dizendo que um detetive estava na casa e queria falar com sua neta de 15 anos, a sobrinha de Michelle. Ele disse que algo havia acontecido perto da escola e era muito urgente que ele conseguisse falar com ela. Cherry, de 65 anos, morava na casa com seu marido, Mark, de 69 anos, sua filha Brooke, de 38 anos, e as 2 jovens filhas de Brooke. Todos estavam apreensivos. Será que a adolescente tinha se metido em alguma encrenca? Estava em apuros. Ele ia levá-la para a delegacia? Cherry disse que só ela e Mark estavam em casa, já que Brooke tinha levado suas filhas para sair. O policial disse que teria que esperar até elas voltarem para entrevistar todos separadamente. Parecia algo muito sério. Michelle estava confusa e preocupada, mas tranquilizou sua mãe, dizendo que provavelmente não era nada e para tentar ficar calma. Cherry perguntou ao detetive se estava tudo bem caso a outra filha de Brooke fosse deixada na casa de Michelle enquanto eles resolviam tudo, e ele concordou. Tudo o que podiam fazer era esperar até a adolescente chegar em casa com Brooke. O detetive disse a Cherry que precisava conversar com os adultos primeiro e que a adolescente teria que esperar no carro quando chegasse lá. O coração de Michelle começou a bater rápido e a sensação de ansiedade aumentou. Nada disso parecia certo ou normal, mas Michelle sabia que sua mãe não teria aberto a porta para qualquer um, muito menos deixaria alguém suspeito entrar. Ele era um policial, tinha uma insígnia e autoridade para entrar. Não havia nada de perigoso nisso, pensou ela. Algum tempo depois, Brooke chegou na casa de sua irmã para deixar uma de suas filhas, e Michelle assistiu, enquanto sua irmã e sua outra filha de 15 anos saíam para a casa de seus pais. Michelle ligou de volta para Cherry e perguntou se estava tudo bem. A voz de Cherry estava trêmula e ela estava segurando as lágrimas. Ela disse que o detetive ainda estava na casa, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ele tirou o telefone dela, tranquilizando e dizendo: "Estou aqui com sua mãe, ela está um pouco ansiosa e preocupada. Tudo vai ficar bem, está tudo bem." Ele devolveu o telefone e Michelle se esforçou para ouvir o que estava sendo dito. Ela ouviu o detetive dizer que, como parte da investigação, precisava vasculhar o quarto da adolescente, o quarto com as lembranças do Green Bay Packers, ele disse. Michelle ficou em dúvida e preocupada, como ele sabia como era o interior da casa de sua família. Mas antes que pudesse dizer algo à sua mãe, Cherry disse: "Vou te ligar de volta", e a ligação caiu. Não havia nada que Michelle pudesse fazer além de esperar. Então ela tentou ignorar o sentimento e saiu para a cidade. Finalmente, Brooke chegou ao local e entrou na casa, com sua filha permanecendo no carro conforme as instruções do policial. Pouco tempo depois, Michelle enviou uma mensagem de texto para sua mãe pedindo uma atualização, mas não recebeu resposta. Às 11 horas, a delegacia de polícia recebeu uma ligação solicitando uma verificação de bem-estar em Price Court, bairro onde moravam Mark e Cherry.
Alguns moradores estavam preocupados, pois tinham visto um homem deixando uma casa com uma garota muito mais jovem, que estava muito angustiada. Ela não estava usando sapatos e estava tentando discretamente se comunicar com as pessoas que estavam assistindo, embora não pudessem entender o que ela estava tentando dizer. O homem caminhou em direção a um carro Soul Kia vermelho que estava estacionado na garagem de alguém. Conforme o homem e a menina se aproximavam do carro, o dono da casa abriu a porta e gritou para o suspeito que ele não podia estacionar ali. O indivíduo estava muito apressado e disse que estava saindo. Ele abriu a porta traseira do lado do passageiro e a garota entrou. Então ele contornou até a porta de trás do lado do motorista e colocou uma bolsa preta dentro do carro. Ao se virar, o vizinho viu algumas manchas vermelhas em suas roupas que pareciam sangue, mas não podia ter certeza. Embora a garota não tenha sido fisicamente forçada a entrar no carro, algo na situação estava muito perturbador. Antes de fechar as portas, a garota sussurrou baixinho, "Me ajude", e o carro acelerou. Um pesadelo inacreditável. Michelle, que ainda estava na cidade, recebeu uma mensagem do Facebook de um vizinho de seus pais. "Por favor, me ligue o mais rápido possível", dizia. Poucos minutos depois, mais ligações começaram a inundar o departamento de polícia de Riverside. Uma casa estava pegando fogo em Price Court. Era a casa de Mark, Cherry e Brooke. Michelle pulou no carro com seu marido e eles começaram a atravessar a cidade. Ela ligava repetidamente para sua mãe, pai e irmã, mas ninguém atendia. Em Price Court, as autoridades já estavam lá combatendo as chamas. As janelas começaram a se quebrar por causa do calor e o telhado estava desabando. Quando os bombeiros conseguiram entrar, encontraram os corpos de Mark, Cherry e Brooke deitados juntos perto da porta da frente. Todos estavam com sacos plásticos na cabeça, amarrados e amordaçados. Eles já estavam mortos, e os vizinhos assistiam horrorizados enquanto eram retirados da casa. Michelle e seu marido chegaram à casa dos pais dela pouco depois, e Michelle tentou passar pela fita policial enquanto os policiais a impediam. Os carros dos pais e da irmã ainda estavam estacionados do lado de fora, e embora fosse cedo demais para identificar quem estava dentro, Michelle logo ouviu que vários corpos já haviam sido retirados. Em estado de choque, Michelle seguiu para a delegacia com a polícia. Outros policiais estavam tentando localizar o carro vermelho. Michelle relatou a ele sobre as estranhas chamadas telefônicas naquela manhã e sobre o detetive dentro da casa dos pais. Ela disse que não havia como o homem ter entrado na casa sem mostrar alguma forma de identificação. Cherry nunca o teria deixado entrar sem isso, não importa o que ele dissesse. A polícia ainda não confirmava nada, mas Michelle percebeu que estava diante de uma situação difícil de entender e encontrar explicações. Sua mãe, pai e irmã estavam mortos e sua sobrinha estava desaparecida. O que aconteceu dentro da casa? Apesar de muitas pessoas se perguntarem se o incêndio tinha causado suas mortes, uma autópsia posterior revelaria que Mark, Cherry e Brooke provavelmente tinham morrido por asfixia. Eles foram amarrados e amordaçados antes que sacos plásticos fossem colocados sobre suas cabeças, e a garganta de Brooke foi cortada. Mark foi o primeiro a ser morto, e as lesões indicavam que Brooke havia lutado intensamente para se libertar do agressor. 3 dos cachorros da família também pereceram no incêndio, junto com seu pássaro de estimação. O 4º cachorro, que estava no quintal na época, sobreviveu e foi levado para um abrigo até que uma nova casa fosse encontrada. Para a pequena e tranquila comunidade e todos que conheciam a família, era inacreditável que algo assim pudesse acontecer em sua vizinhança. O desaparecimento de outra pessoa. Ao mesmo tempo, a mais de 2.000 quilômetros de distância, na Virgínia, uma mulher estava apresentando um relatório de pessoa desaparecida. O homem que era seu namorado há 5 anos havia desaparecido, e agora ela não conseguia entrar em contato com ele. O casal havia passado alguns dias celebrando o Dia de Ação de Graças juntos em San Diego com os pais dela, quando ele subitamente começou a fazer as malas para ir embora. Ele alegou que tinha acabado suas férias e precisava voltar para a Virgínia, onde ele recentemente havia comprado uma casa. No entanto, a viagem levaria mais de um dia, o que não estava nos planos deles. Mas ela não sabia que ele não tinha partido para a Virgínia, mas sim para Riverside, Califórnia, e logo ela descobriria que era seu namorado quem agora estava fugindo com a adolescente desaparecida de 15 anos. Perseguição e troca de tiros.
Usando a placa do carro que o vizinho tinha fornecido anteriormente, a polícia de Riverside finalmente conseguiu rastrear o Kia vermelho. Enquanto ele seguia em direção a San Bernardino, em uma estrada totalmente vazia e rural, longe de qualquer coisa, uma equipe da SWAT e um helicóptero que estavam perseguindo o veículo, enfim o alcançaram. O homem finalmente parou o carro e pulou para fora, disparando sua arma. Ele não demonstrou sinais de recuar e houve um tiroteio com o homem, enquanto a garota fugiu do carro. Em questão de segundos, o motorista estava morto e a adolescente estava sob custódia policial. A maioria dos relatos afirma que ele virou a arma contra si mesmo, mas alguns dizem que foi morto por disparos da polícia. A adolescente de 15 anos, que até hoje nunca teve seu nome revelado, estava viva e ilesa. Ela foi colocada sob custódia antes de começarem a entrevistá-la. Ela e sua irmã também iniciaram um longo processo de aconselhamento para trauma e uma campanha de arrecadação de fundos no GoFundMe levantou mais de $100 mil, que seriam destinados às meninas. Ao saber que sua sobrinha havia sido encontrada viva, Michelle elogiou a vizinha por ser tão diligente em relatar a placa do carro e por persistir na investigação. Ela acredita que isso absolutamente salvou a vida de sua sobrinha. Quem era o criminoso? O homem que a havia sequestrado e matado a família Winnick era Austin Lee Edwards, um xerife estadual da Virgínia. Com 28 anos de idade, Austin Edwards entrou para a academia de polícia em julho de 2021 e, após se formar um ano depois, foi designado para trabalhar dentro da divisão de Richmond, na Virgínia. Ele deixou o departamento após alguns meses, mas não havia registro do motivo de sua saída em seu arquivo pessoal. Um mês depois de sair, Austin ainda estava vinculado ao escritório do xerife do condado de Washington e passou a integrar a divisão de patrulha como vice-xerife estadual da Virgínia. Pouco antes de se mudar para a Califórnia, em uma cidade pequena com menos de 2.000 habitantes, Austin comprou uma nova casa. Os vizinhos o descreviam como amigável e sentiam-se seguros perto dele, sabendo que ele era policial e sentindo uma certa proteção vinda dele. Austin passou bastante tempo escurecendo todas as janelas de sua casa, mas menos de 10 dias após a mudança, Austin Lee Edwards, os Winnick e seus animais de estimação estariam mortos em outro estado. Relatos da vítima. Para surpresa das autoridades, a adolescente disse que realmente conhecia Austin, tendo-o conhecido online, mas ele não era a pessoa que ela pensava que fosse. O par havia começado a conversar no Omegle, um site de chat online gratuito que permite que as pessoas socializem com outras sem a necessidade de se registrar ou criar uma conta. O site aleatoriamente conecta usuários em sessões de chat individuais, onde conversam anonimamente usando os nomes você e estranho. Ela tinha sido honesta sobre sua idade, mas Austin disse a ela que tinha 17 anos. É desconhecido se ele estava usando fotos de si mesmo ou de outra pessoa, ou quem ele estava fingindo ser. A polícia não pôde determinar por quanto tempo eles realmente estiveram conversando ou como ele conseguiu obter o endereço dela, mas em algum momento Austin pediu a ela fotografias de natureza sexual. Ela disse que depois disso parou de falar com ele. Os detetives teorizaram que talvez ele tenha matado a família dela em retaliação, ou pensou que, se a raptasse, poderia impedi-la de falar com alguém. Eles também não descartaram a possibilidade de que ele tivesse algumas fotos explícitas dela, e talvez isso fosse uma tentativa de extorsão sexual. As mensagens dele mostravam que ele estava claramente obcecado e não ia parar por nada. Mas com mais de 1 milhão de páginas de conteúdo de mídia social para analisar, era seguro dizer que a história completa levaria algum tempo para vir à tona. A adolescente informou à polícia naquela manhã que não fazia ideia do que estava acontecendo quando ela e Brooke chegaram à casa. Segundo seu relato, ela permaneceu no carro conforme instruído por sua mãe, mas estava um calor insuportável no dia. Ela tirou os sapatos e ficou do lado de fora para respirar um ar fresco antes de entrar cautelosamente na casa para investigar. Ao entrar, a primeira coisa que ela notou foi sua avó, Cherry, com um saco na cabeça e as mãos amarradas. Cherry ainda estava se mexendo. Antes que ela pudesse compreender completamente a situação, Austin apareceu e apontou uma arma para ela, ordenando que saísse com ele. Permanece incerto para onde Austin pretendia levá-la ou se houve alguma conversa durante a viagem em seu carro. Com Austin agora falecido, há perguntas não respondidas sobre sua identidade e motivações. Outra vítima foi encontrada.
Enquanto a investigação se desenrolava em Washington, uma mulher estava navegando aleatoriamente no Instagram quando se deparou com uma foto que a fez parar abruptamente. Era uma foto de Austin. Não só a história vinculada à sua face era horrível, mas ela também tinha sua própria história de anos atrás. Ela havia conhecido Austin no Omegle quando ele tinha 20 e ela apenas 13 anos de idade. Ele a perseguiu e a assediou por anos. Ela quase vomitou quando ela o viu. Eu li toda a história e isso me fez me sentir enojada, ela disse. Ver tudo o que aconteceu à família Winnick na Califórnia, e agora com 21 anos de idade, e com ela tendo mais de 4.000 mensagens trocadas com ele entre esses vários anos. Austin era descolado e doce durante as conversas. No entanto, mesmo ela lhe dizendo que tinha 14 anos de idade, não o impediu de continuar com a conversa. Ele logo começou a pedir por fotografias nuas e falou para ela que a amava. Ele sempre citava que se automutilava como uma forma de se aliviar. Em uma ocasião, ele insistiu que ela se juntasse a ele numa chamada no Skype. Com a negativa da garota, ele questionou o motivo, ao que ela informou que sua mãe não permitia. Com isto, ele sugeriu que ela matasse sua mãe e se batesse para ficar com o olho roxo para evitar uma punição. Em seguida, o homem doentio lhe falou que nada os impediria de ficar juntos se isso era o que ambos queriam, não importando que ela tivesse apenas 14 anos de idade. Ela eventualmente cortou laços com ele, mas isso não o impediu de tentar chegar até ela de outras maneiras. Essas mensagens trouxeram à tona os eventos que aconteceram em 2016. 2 semanas após a adolescente ter expressado sua vontade de não mais se comunicar com ele, Austin foi retido para avaliação psiquiátrica, depois de ameaçar tirar a própria vida e causar danos físicos a seu pai. A intervenção da polícia na residência foi solicitada por Christopher, o pai de Austin. Ao chegar lá, encontraram-no tentando conter Austin no chão da cozinha, que estava ensanguentado, enquanto Christopher apresentava marcas de mordidas por todo o corpo. Os agentes policiais chegaram a sacar uma arma de choque, mas Christopher afirmou que poderia lidar com a situação por conta própria, ainda tentando proteger seu filho. Após algum tempo, Austin foi algemado, amarrado a uma maca e levado para um hospital. Segundo ele, o episódio foi desencadeado por uma discussão com sua então namorada, sendo essa suposta namorada a adolescente de 14 anos que estava tentando se distanciar dele. Apesar de ter sido bloqueado em todas as suas contas, Austin sempre conseguia criar novas e encontrar uma maneira de entrar em contato com ela. O assédio persistiu por anos, até que ela completou 18 anos, fazendo o assédio cessar. Não se sabe se isso coincidiu com o momento em que ele conheceu a outra adolescente de 15 anos online, mas as investigações sugerem que os eventos estão cronologicamente alinhados para essa possibilidade. Internação e entrada na polícia. Ao encaminhá-lo para tratamento em um hospital psiquiátrico em 2016, o juiz observou que havia uma probabilidade significativa, decorrente de problemas de saúde mental, de que ele viesse a causar sérios danos a si próprio ou a outros num futuro próximo. Esse incidente também levou o juiz a retirar seus direitos de posse de armas. Segundo a legislação vigente na Virgínia, qualquer indivíduo submetido a uma ordem de detenção temporária e posteriormente admitido em uma instituição de tratamento não pode adquirir ou possuir uma arma de fogo até que seus direitos sejam restaurados judicialmente. Os direitos de porte de arma de Austin nunca foram restabelecidos. Na inscrição para a academia, Austin revelou que se internou voluntariamente em uma instalação de saúde mental, o que o obrigou a passar por uma avaliação e exame psicológico. Ele não obteve êxito. Austin usou seu pai, um amigo próximo e seu instrutor de campo na Polícia Estadual da Virgínia como referências na inscrição para a academia. Mesmo diante do resultado negativo da avaliação e da retirada de seus direitos de arma de fogo pelo tribunal, ele foi admitido. A Polícia Estadual da Virgínia deliberadamente ocultou os resultados da avaliação psicológica, sem investigar mais esse aspecto da candidatura de Austin, e o contratou conforme informado. O chefe interino do Departamento de Polícia de Aurora, Colorado, e especialista em policiamento reconhecido nacionalmente, comentou: "Eu teria que fazer muitas perguntas sobre essa rápida passagem. É incomum alguém passar pela academia e de repente sair. A maioria dos departamentos provavelmente não consideraria Austin para contratação após uma breve experiência profissional." Com todas essas questões vindo à tona, Michelle e sua família buscavam respostas, mas não estavam obtendo sucesso.
O xerife do condado de Washington expressou consternação e tristeza em nome de toda a comunidade policial diante da revelação de que alguém tão maligno e astuto tenha conseguido se infiltrar nas fileiras da aplicação da lei, ocultando sua verdadeira identidade como predador e assassino. Por outro lado, a Polícia Estadual da Virgínia afirmou que ele nunca apresentou qualquer sinal de alerta. Era considerado agradável e dedicado a ajudar as pessoas em seu trabalho. De acordo com eles, não havia registro de repreensões, queixas, incidentes de uso de força, investigações internas ou processos disciplinares. Um discurso emocionante. Michelle observou que nenhum departamento fez questão de pedir desculpas ou mesmo reconhecer a situação. Com a grande comoção e repercussão do caso, Michelle resolveu dar uma coletiva de imprensa para externar seus sentimentos. Abre aspas. Bom dia e obrigado a todos por estarem aqui hoje. Minha família e eu realmente apreciamos o amor e a compaixão que temos recebido até agora neste momento difícil. Se algo tão horrível como essa tragédia pode acontecer aqui em nosso bairro, em nossa comunidade, pode acontecer em qualquer lugar. Neste momento trágico de nossa família, nossa dor, esperamos que algo de bom possa surgir disso. Pais, por favor, saibam sobre a atividade online de seus filhos. Façam perguntas sobre o que estão fazendo e com quem estão conversando. Qualquer pessoa pode dizer que é outra pessoa e vocês podem acabar nesta situação, o que não desejamos para ninguém no mundo. Este evento horrível começou com um romance online inapropriado entre um criminoso e uma criança. Estamos aliviados que esta pessoa nunca mais irá ferir alguém, mas também queremos deixar muito claro que não aplaudimos sua morte. Este era um adulto que viajou pelo país para sequestrar uma garota de 15 anos, minha sobrinha, nossa sobrinha, membro de nossa família. Ele jurou proteger e, no entanto, falhou em fazê-lo. Em vez disso, ele se aproveitou dos mais vulneráveis. Quando você ouve o termo catfishing, você pensa em um programa de namoro de longa data ou uma série sobre um ícone esportivo nacional, ambos glamorizando e sensacionalizando relacionamentos online. No entanto, neste caso, o catfishing levou à morte das 3 pessoas mais importantes da minha vida. Por favor, pais, tutores, quando estiverem conversando com seus filhos sobre os perigos de suas ações online, usem-nos como referência. Contem nossa história para ajudar na sua criação, não por medo, mas como exemplo de algo que realmente aconteceu. Não há palavras para expressar a gratidão que sentimos pelo apoio que recebemos, e sei que continuaremos a receber. Para minhas 2 jovens sobrinhas que agora estão sem mãe, esperamos que esta comunidade possa abraçá-las e apoiá-las. Elas têm uma jornada muito difícil pela frente, pois são menores e não entendem tudo o que está acontecendo. Esperamos e pedimos que esta comunidade continue a protegê-las e a apoiá-las positivamente. Fecha aspas. Retratação institucional e ameaça de processo. Eventualmente, a Polícia Estadual da Virgínia emitiria uma declaração afirmando que foi um caso isolado, acrescentando que um equívoco humano resultou em uma consulta incompleta ao banco de dados durante o processo de contratação de Edwards. Eles afirmaram que, caso tivessem conhecimento do histórico dele, ele não teria sido contratado. O chefe de polícia de Riverside expressou sua consternação, classificando a situação como perturbadora e repugnante. Ele destacou que qualquer pessoa na comunidade policial repudiaria profundamente essa pessoa, pois isso reflete negativamente sobre todos nós. Este é mais um lembrete chocante dos predadores online que visam nossas crianças. Se você já conversou com seus filhos sobre segurança online e nas redes sociais, reforce esses pontos. Se não o fez, comece agora para protegê-los melhor. Após todas essas falhas serem apontadas, o governador do estado solicitou uma investigação completa pela agência reguladora do estado e, posteriormente, um acordo permitiu que a Polícia Estadual da Virgínia investigasse internamente. Michelle e sua família apresentaram um aviso de intenção de processo relacionado ao método de contratação de Austin e as falhas subsequentes. Ela destacou a necessidade de entender por que essa pessoa foi contratada por 2 agências e autorizada a portar uma arma, apesar de seu bloqueio legal para fazê-lo. Os advogados argumentaram que os empregadores de Austin foram negligentes em suas ações, descumpriram deveres obrigatórios e violaram a legislação estadual da Virgínia. Eles afirmaram que os danos à família ultrapassaram os $100 milhões, apesar da morte de Austin, pois ele não pode mais fornecer informações. A polícia continua investigando o histórico dele, seus dispositivos eletrônicos e possíveis outras vítimas. Contudo, dada a extensão das comunicações entre apenas 2 pessoas até agora, a polícia prevê uma investigação prolongada e a possibilidade de nunca conhecer toda a verdade.
Mark, Cherry e Brooke, juntamente com seus queridos animais de estimação, faleceram em circunstâncias terríveis, aterrorizados e tentando um proteger o outro. Michelle compartilhou que todos viveram e amaram de forma altruísta. Mark era muito querido pelas crianças que ele treinava e deixou uma grande marca em muitos, alguns dizendo que ele influenciou seus destinos e suas aspirações para o futuro. Ele sempre se assegurava de acompanhar o progresso deles na faculdade. A escola também prestou homenagens a ele. Seus vizinhos comentaram que ele era alguém incansável e que adorava manter-se ocupado. Ele oferecia-se para cortar a grama dos vizinhos para ajudá-los e passar o tempo. Cherry adorava estar com a família mais do que qualquer outra coisa. As celebrações como o Dia de Ação de Graças e o Natal eram os momentos mais especiais do ano para ela, quando todos podiam estar juntos, e ela adorava assar bolos e biscoitos para os filhos e netos. Tivemos uma discussão familiar acalorada sobre se o brownie que minha mãe fez deveria ser coberto com glacê e confeitos ou mantido simples, disse Michelle. Eu não fazia ideia naquele dia de que seria a última vez que eu e meu marido veríamos meus pais e minha irmã novamente. Brooke era mãe solteira, e Michelle disse que sua maior alegria na vida era ver suas duas filhas crescerem e colecionar copos da Starbucks. Brooke estava orgulhosa ao compartilhar com todos que sua filha havia se juntado à guarda de cores na escola, e nada a deixava mais orgulhosa do que vê-la. Para as meninas e Michelle, que foram deixadas para trás, é impossível imaginar como elas conseguem enfrentar cada dia. Celebrações como aniversários, Natal e Dia de Ação de Graças nunca mais serão iguais, e o que deveria ser um momento de alegria em família sempre servirá como um doloroso lembrete do que foi tirado deles. Em uma emocionante homenagem, a Price Court em Riverside foi renomeada simbolicamente para Winneck Court e colocada ao lado da residência dos Winneck. Eric, sobrinho e afilhado de Mark, disse que ele e Cherry se sentiam muito orgulhosos de seus filhos e, por consequência, de seus netos. Nunca viu tanta felicidade neles quanto quando estavam cercados pela família. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.